Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar da economia do bem-estar. A economia do bem-estar não é exatamente uma escola econômica. A economia do bem-estar são vários autores diferentes na tradição neoclássica que se interessaram em tentar descobrir o que era bem-estar na economia. Então, a economia do bem-estar tem alguns aspectos que dizem respeito ao seguinte. Primeiro, a economia do bem-estar quer saber o quê? Primeiro, quer até mesmo definir o que é bem-estar, né? O que é bem-estar para a economia? Então, a ideia básica é tentar ver se é possível definir o que a gente pode pensar em termos do que é bem-estar e como alcançar o bem-estar. Depois que se chegar a esse ponto, então tenta-se identificar quais os fatores que geram bem-estar ou que impedem que esse bem-estar seja alcançado. Então, na economia do bem-estar há vários autores diferentes. Talvez um dos principais seja o Pareto. O Pareto ele utilizou a noção de Egloff, das curvas de diferença, essas aqui, para tentar pensar em termos de bem-estar. Ele também utilizou a noção de equilíbrio geral de Valrat para pensar na ideia de criar para o consumidor mapas de diferença para ver como cada consumidor individual estaria alcançando o bem-estar. Aqui a gente tem diferentes retas de restrição orçamentária, que são essas azuis, e tem diferentes curvas de diferença aqui, que são essas vermelhas. E o que acontece? Essas curvas de diferença, elas podem ser alcançadas de diversas formas. Por exemplo, no ponto Y' e no ponto X', eu alcanço esse ponto dessa curva de diferença aqui, que é um ponto que gera o quê? Que vai gerar o bem-estar associado a essa curva de diferença. Só que eu também posso alcançar o mesmo bem-estar nesse ponto aqui, né? O que está acontecendo nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, eu estou consumindo Y duas linhas e X duas linhas. Qual é o grande problema desse ponto? Esse ponto está acima dessa reta de restrição orçamentária aqui. Portanto, com esse orçamento, eu não sou capaz de consumir Y duas linhas, X duas linhas. Mas como ele está gerando o mesmo bem-estar desse ponto aqui, X', Y', então eu posso sair desse ponto aqui, vir para esse ponto aqui, e como esse ponto é um ponto onde a minha reta de restrição orçamentária está atingindo, então eu posso consumir X', Y'. Se de repente eu desejar não mais consumir esse ponto aqui, eu desejar consumir esse outro ponto, que está nesse círculo azulzinho claro, aqui, por exemplo, o que é que está acontecendo? Aqui eu atinjo essa curva de diferença superior, mas o grande problema é o quê? Com essa renda aqui, eu não sou capaz de atingi-la. Eu tenho que ter uma outra renda, essa renda aqui maior, para poder atingir essa curva de diferença superior. E assim por diante. Se eu quiser atingir essa minha terceira curva de diferença, a minha renda tem que subir até que eu seja capaz de atingi-la. Então, essas foram as noções do Pareto. O Pareto é pensar em termos de maximização do bem-estar social, que para o Pareto era o quê? Eu estava somando as utilidades individuais de cada indivíduo, assim eu maximizava o bem-estar social. E aí, o Pareto desenvolveu a noção de ótimo de Pareto. O que é isso? A ideia é que a gente está num mercado que é perfeitamente competitivo, ou seja, isso significa o quê? Os recursos eles são alocados livremente, sem nenhuma pressão de nenhum lado, e cada indivíduo, o indivíduo A,
tem as suas preferências X, o indivíduo B tem as suas preferências Y. Então, cada indivíduo está procurando alocar suas preferências de acordo com suas características. Então, se isso ocorre, a gente diz que há uma distribuição ideal de bens. A distribuição ideal de bens não necessariamente significa que o A e o B estão consumindo a mesma quantidade. Não, de forma alguma. A está consumindo X, B está consumindo Y, porque eles preferem, suas preferências individuais dizem isso. Isso é o suficiente para garantir a utilidade individual, maximização da utilidade individual. Além disso, nós temos o que mais? Nós temos uma alocação técnica ideal de recursos. Significa o quê? Significa que eu tenho capital e trabalho, e esse capital tem uma taxa de retorno, que é a produtividade marginal do capital, que é R. O trabalho também tem uma taxa de retorno, que é a produtividade marginal do trabalho, que é W. Então, eu tenho uma alocação técnica ideal de recursos. E, por último, eu também tenho quantidades ideais de produção, que é o fato de que eu aloco capital e trabalho para produzir Y. E a minha função de produção F vai garantir essa produção. Eu poderia ter uma equação como essa, que é uma equação chamada Cobb-Douglas, onde capital é elevado a alfa, trabalho é elevado a beta, e se alfa mais beta for igual a 1, eu tenho uma equação Cobb-Douglas com rendimentos constantes de escala. Então, para resumir o mundo em que o Pareto criou, a gente cria um modelo com dois produtores, João e Maria, que também são dois consumidores. Eles têm dois recursos, que são capital e trabalho, e eles produzem dois produtos, carne e batata. Certo? Então, dois produtores, dois consumidores, dois recursos e dois produtos. Com essas condições, quando a gente achar o equilíbrio, a gente pode extrapolar para N consumidores, N produtores, N recursos e N produtos. Ou seja, uma sociedade numerosa e complexa. Certo? Bem, se eu tenho uma distribuição de bens que eu chamo de ideal, e essa distribuição maximiza o bem-estar do consumidor, então eu tenho que garantir o quê? Que a taxa marginal de consumo de carne e de batata do João vai ser igual à taxa marginal de consumo de carne e batata da Maria. Ou seja, eles vão, cada um deles, atingir o ideal de consumo de carne e batata. A ideia básica é o quê? É que não necessariamente os dois vão consumir a mesma quantidade de carne ou a mesma quantidade de batata. A gente está falando o quê? De ideal. Ideal é que cada um vai satisfazer suas necessidades, né? Então, eles vão trocar o consumo de carne e batata com o outro até igualarem suas taxas marginais de substituição técnica do consumo de carne para o consumo de batata. Então, a ideia básica dessa igualdade não é que eles consomem a mesma quantidade, e sim que eles trocam de acordo com suas preferências. Então, isso ocorre com relação ao consumo e à produção também. A gente passa para o segundo ponto, que é o fato de que eu estou alocando capital e trabalho para produzir carne, e eu estou alocando capital e trabalho para produzir batata. E é o que acontece. Como João e Maria vão ter um ideal de consumo de carne e batata, eu vou tirar capital da produção de batata, por esse capital produzindo carne, eu vou tirar trabalho da produção de carne por trabalho produzindo batata e vice-versa. Né? Então, eu vou estar trocando os recursos de um lugar para o outro de forma a chegar a essa igualdade aqui. Essa igualdade diz o quê? Ela está representando as taxas marginais de substituição técnica entre a alocação de capital e trabalho para produzir carne, para produzir batata. Da mesma forma, o Pareto está muito preocupado com equilíbrio, né? A lógica básica do Pareto é equilíbrio. E para finalizar, a gente vai ter que ter o quê? Para a gente ter a distribuição que maximiza o bem-estar
tanto do consumo e da produção de batata e de carne por João e por Maria, a gente vai ter o quê? Essa taxa marginal de substituição técnica da produção de batata e de carne. Então, eu produzo determinada quantidade de batata e de carne e vou distribuir. Quando eu distribuo, eu descubro o quê? Eu descubro que eu devia ter produzido mais carne e menos batata. Então, eu substituo isso de forma a aumentar a produção de carne e diminuir a produção de batata. E essas trocas vão ser feitas de forma a que a gente atinja algo mais ou menos assim. O que é isso aqui? Isso aqui eu tenho em rosa as curvas de diferença do João, que estão se deslocando da sua origem, que é essa aqui, azul escura, e em laranja é a origem da Maria. Então, tem em laranja as curvas de diferença da Maria que estão se deslocando para longe da sua origem, mostrando o quê? Mostrando suas preferências e aquilo que ela consumiria numa quantidade maior. Então, imagine que eu tenho uma alocação inicial aqui em vermelho. Em vermelho, o que estaria acontecendo? Em vermelho, eu estaria alocando essa quantidade aqui de carne para o João e essa quantidade aqui de carne para a Maria. Em vermelho, eu também estaria gerando o quê? Essa quantidade de batata sendo consumida pela Maria e essa quantidade de batata sendo consumida pelo João. Então, a gente tem o quê? A gente tem que, inicialmente, a Maria está consumindo bastante batata e o João está consumindo pouca batata, né? Aqui. E a Maria. Opa! A Maria está consumindo essa quantidade de batata aqui. O João essa quantidade de batata aqui. Aí eu saio do ponto vermelho e venho para cá. O que acontece? Há uma redução do consumo de batata da Maria, dessa roxa para essa verde. E há um aumento do consumo de batata de João, dessa roxa para essa verde. Ao mesmo tempo, antes, o que a Maria estava consumindo em termos de carne? Maria, nesse ponto aqui, ela está consumindo essa quantidade de carne aqui. E aí, quando eu vou para o ponto azul, saio daqui para cá, a Maria aumenta essa quantidade de carne, né? Daqui para cá. Compensação, o João estava consumindo essa quantidade de carne aqui, né? E aí, quando eu saio desse ponto vermelho, vou para esse ponto azul aqui, o que acontece com o João? Ele reduz a quantidade de consumo de carne desse vermelho para esse verde. Ele reduz seu consumo. Então, significa o quê? Houve uma troca, né? João passou a consumir mais batata de roxo para verde. Maria passou a consumir mais carne de vermelho para azul. E com isso, a Maria teve que reduzir o consumo de batata de roxo para verde e o João reduzir a quantidade de consumo de batata de vermelho para verde também. Então, houve uma troca, né? Essa troca fez o quê? Eu saísse desse ponto vermelho, fosse para esse ponto aqui, azul. E que características tem esse ponto vermelho e esse ponto azul? No ponto azul, olha o que acontece no ponto vermelho. O João está na terceira curva dele, de diferença, né? A primeira é essa, bem perto da origem. A segunda é essa e a terceira é essa aqui, nesse ponto vermelho. E a Maria está o quê? A primeira é essa, a segunda é essa, a terceira também é essa. Então a Maria está no seu terceiro ponto de
Curva de diferença. O que acontece quando eu saio do ponto vermelho e vou para o ponto azul? A Maria continua em cima da mesma curva laranja, portanto, o bem-estar dela é igual. Mas o João sai de cima dessa curva rosa e vai para uma curva rosa superior. Então, quando eu saio do ponto vermelho e vou para o ponto azul, não apenas há essas trocas de aumento ou queda de consumo de carne e batata de ambos os lados, mas o João passa a estar numa posição bem melhor do que ele estava anteriormente. Então, o João tem um ganho de bem-estar e a Maria é indiferente. Por isso que esse ponto azul claro é chamado de ponto de Pareto superior com relação ao vermelho. Porque o João está numa curva melhor, enquanto que a Maria permanece no mesmo lugar. E se eu tivesse saído da curva vermelha para a curva azul e não para a curva azul clarinha, e sim azul escuro, o que acontece? Aqui, João estava nessa terceira curva de diferença, no ponto vermelho, no azul continua na terceira. O João não muda nada. Mas a Maria aqui estava na terceira curva de diferença. Aqui ela vai para onde? Sai da terceira e vai para a quarta. Então, ela está numa posição melhor no ponto azul escuro do que no ponto vermelho. Significa o quê? O ponto azul escuro também é um ponto Pareto superior. Então, eu tenho aqui vários pontos Pareto superior entre essa origem aqui e essa aqui, eu tenho vários pontos que são Pareto superior. E uma curva que consiga passar por todos esses pontos, como essa curva vermelha aqui, ela vai ser chamada de curva de contrato, certo? Curva de contrato é aquela curva que consegue englobar todos os pontos Pareto superior entre as duas origens, a origem de Maria e a origem de João. Então, cada ponto em cima da curva de contrato vai ser um ponto de ótimo de Pareto. Ele vai estar maximizando a produção da sociedade, certo? A ideia básica, então, é tentar sair de pontos como esse vermelho aqui, ou esse aqui, ou quaisquer outros pontos, e tentar sempre ir para um ponto que seja ótimo de Pareto, ou seja, um ponto em cima da curva de contrato, que aí a sociedade terá seu bem-estar maximizado. Muito bem. Por falar em bem-estar, a gente está pensando nas noções de bem-estar de que forma? A gente pensa em bem-estar em termos de aumento da renda ou da riqueza, né? Aqui, se eu tenho nesse eixo, o eixo horizontal, a renda ou a riqueza, e nesse eixo vertical, o bem-estar, o que é que eu vou ter? Eu vou ter alguma coisa que vai ser assim, né? Positivamente inclinado, ou seja, o bem-estar está aumentando com a riqueza. Eventualmente, como é que a gente aumenta de bem-estar? Será que a curva de bem-estar é assim uma reta? Será que é uma curva assim como essa azul clarinha? Será que é uma curva talvez um pouco diferente assim? Vou botar de outra cor, né? Da curva verde assim. Como é que ela se modifica? Como é que a curva de bem-estar aumenta? A gente põe todas elas partindo da origem, mas ela é linear, ela cresce a taxas decrescentes, ela cresce a taxas crescentes. Como será que o bem-estar evolui? Então, teve esse economista inglês chamado Arthur Cecil Pigou. Ele trabalhou na Universidade de Cambridge, foi contemporâneo do Alfred Marshall, e ele bebeu um pouco na fonte do Jerry Bentham, que foi aquele filósofo utilitarista que a gente viu em aulas anteriores, e o Pigou concordava com Bentham e discordava do Pareto a respeito de um aspecto que gera muito debate, que é a distribuição de renda. O Pigou pensava que era possível fazer comparações interpessoais de renda como sendo comparações do bem-estar de cada um. Então ele pensava, se duas pessoas foram criadas no mesmo nível socioeconômico e ao longo da vida um passou a ter uma renda muito maior do que a outra,
Então, se elas foram criadas no mesmo ambiente, a gente pode sim comparar o bem-estar das duas pessoas e tentar fazer algum tipo de distribuição de renda. A ideia básica do PIGU era que a distribuição de renda teria essas características assim, ó. Nessa curva aqui, que era uma curva que cresce a taxas decrescentes. O que aconteceria? A ideia básica era que eu tivesse um indivíduo, aqui no caso os dois indivíduos teriam sido criados da mesma forma, né? Então o indivíduo ele teria essa renda aqui, chamar essa renda de R1, e o outro indivíduo que teria sido criado no mesmo ambiente, depois de muitos anos, teria uma renda aqui, que eu vou chamar de R2. Então, o indivíduo que tem R1 tem uma riqueza muito alta, o indivíduo que tem a renda R2 tem uma riqueza baixa, né? Tem uma renda relativamente baixa, certo? E aí, o que o PIGU pensou? O que acontece se a gente fizer aquilo que o Bentham recomendou? A gente criar um sistema de distribuição de renda, onde eu vou taxar a renda do indivíduo mais rico. Depois que eu taxar, ele vai deixar de ter a renda R1 e vai passar a ter a renda R3. O que essa renda R3 vai me dizer? Vou botar de outra cor para mostrar que é uma renda depois da taxação, certo? Renda R3, muito bem. O que eu fiz? Esse imposto aqui que eu cobrei de R1 fez com que a renda dele caísse. Eu vou pegar esse imposto e vou o quê? Vou distribuir para esse indivíduo aqui que ganha R2. E aí esse indivíduo que ganha R2, ele vai passar a ter a renda R4. Veja bem, essa distribuição não é distribuição completamente igualitária, não. Por que essa distribuição não é completamente igualitária? Porque o indivíduo mais rico continua mais rico. Ele não passa a ter a mesma renda do indivíduo mais pobre. Mas o indivíduo mais pobre, o que é que ele faz? Ele aumentou de renda. O indivíduo mais rico diminui de renda. Qual é a lógica básica do Jeremy Bentham que o PIGU concorda? O PIGU concorda com o seguinte: essa curva de bem-estar, ela tem esse tipo de característica. Isso significa o quê? Isso significa que se eu tirei a renda de um indivíduo que foi de R2 e passou para R4, isso significa o quê? Isso significa que o bem-estar que ele tinha era esse aqui. Bem-estar 2. Tá. Bem-estar 2. E passou a ser o quê? Passou a ser bem-estar 4. O que é que está acontecendo aqui com bem-estar 4? Bem-estar 4. O bem-estar 2 é um bem-estar bem baixo, né? Ou seja, aquela renda propiciava a esse indivíduo um nível de bem-estar bastante baixo. Bem-estar 2. Mas essa renda aqui já aumenta bastante o bem-estar dele. Olha a variação, isso tudo, né? Bem-estar 2 aqui, bem-estar 4 aqui. Então ele teve uma grande variação de bem-estar, advindo do quê? De receber agora uma renda maior, R2, R4 no lugar de R2. Então ele teve uma variação de renda que gerou uma grande variação de bem-estar. E esse indivíduo aqui, que teve essa queda de riqueza, a gente imagina que ele vai ter uma perda de bem-estar, né? Ele teve essa perda de riqueza, só que qual a perda de bem-estar aqui que ele teve? Uma perda de bem-estar que a gente considera praticamente insignificante, né? Perda de bem-estar pequenininha. Então ele tinha antes um bem-estar 4, ou melhor, bem-estar 1, com relação a R1, né? Tinha um bem-estar 1. Vou chamar aqui BE1. O bem-estar 1 dele era bem aqui em cima. E depois que ele teve que pagar impostos, diminuiu sua renda,
Ele passou a ter um bem-estar 2. Vamos ver onde é que fica o bem-estar 2 dele. Aqui, né? Olha o bem-estar 2. É quase igual ao bem-estar 1. A diferença de bem-estar é mínima. Então, o Pegu pensava exatamente nisso. Ora, se eu sou capaz de diminuir o bem-estar do indivíduo de bem-estar 1 para bem-estar 2 e tenho como recompensa o aumento do bem-estar do indivíduo do bem-estar 3, do bem-estar 4, olha aqui a diferença disso para isso. Eu crio um sistema de impostos onde eu aumento muito o bem-estar de um indivíduo, diminuindo muito pouquinho o bem-estar de outro indivíduo. Então, a ideia do PIGU é o quê? Vale a pena criar esse sistema de impostos, de distribuição de renda, baseado na noção de Bentham. Qual é o porém? Porém é que as pessoas têm que ter a mesma cultura e o mesmo ambiente. Se forem criadas em ambientes diferentes, pode ser que não reajam muito bem a essa noção de diminuição do bem-estar. Certo? Muito bem. Essa é uma grande contribuição do PIGU, mas não é a principal. A principal contribuição do PIGU diz respeito a uma literatura que um outro economista chamado Henry Sedgwick já tinha trabalhado. E o Sedgwick pensou o seguinte: eu tenho aqui uma economia de mercado clássica, né, do Marshall. Quando o Marshall criou a noção da lei de demanda, lei de oferta e lei de demanda, o que é que ele estava pensando? Aqui é a oferta, e o que é a oferta da economia? A oferta da economia ela explicita os custos privados que uma empresa vai ter para fornecer. E aí, como consequência, eu tenho o quê? Eu tenho a demanda. O que é a demanda da economia? A demanda explicita o benefício privado que um consumidor vai ter. Então, aqui, quando eu pego esse equilíbrio de mercado, de oferta com demanda, o que é que eu estou tendo aqui? Eu tenho que esse resultado, do ponto de equilíbrio, que vai me dar esse preço de equilíbrio, P, e essa quantidade de equilíbrio, Q, esse resultado é o quê? É o resultado de uma transação de mercado que lida com custos privados e benefícios privados, certo? Então, a ideia é o quê? Eu tenho custos privados e eu tenho benefícios privados, e esses custos privados, esses benefícios privados, estão me dando um equilíbrio de mercado que mostra isso. Mas o Sedgwick antes e o PIGU depois, eles disseram o seguinte: imagine a indústria automobilística que produz carros, as pessoas consomem esses carros, compram os carros, têm esse benefício privado, só que aí elas usam os carros na cidade e os carros causam poluição e causam engarrafamento. O que acontece se, ao invés da indústria produzir essa quantidade Q de automóveis, se ela produzisse essa quantidade Q linha de automóveis? Menos produção significa menos poluição e menos engarrafamento. Né? Então, as pessoas iam continuar consumindo automóveis, mas não iam consumir automóveis nessa quantidade. O benefício privado não está em equilíbrio aqui, ele iria diminuir se as empresas produzissem Q linha, né? O benefício privado iria diminuir e os custos privados não estariam nesse patamar, eles viriam para cá. Né? O que é que está acontecendo aqui nesse ponto de equilíbrio? Eu saio desse ponto de equilíbrio e vou para esse ponto de equilíbrio. O PIGU disse, olha, aqui, esse ponto de equilíbrio está mostrando que há para a sociedade um custo social bem significativo em termos de engarrafamento e poluição. Então, aqui eu tenho um equilíbrio de mercado com custos e benefícios privados, mas esses custos e benefícios privados estão ignorando o montante de engarrafamento e poluição que a sociedade tem que se deparar
com o fato de que muitas pessoas estão utilizando automóveis na cidade. Então, o Pingu veio com a ideia de pensar em termos de impostos. Que impostos seriam esses? Esses impostos que passaram a ser chamados de impostos piguvianos seriam impostos que seriam cobrados de alguns bens que causam um custo social acima do seu benefício social. Aqui eu tenho um custo privado e aqui eu tenho um custo social. Há uma divergência entre o custo privado e o custo social. Por quê? Porque o benefício privado é aquilo que o consumidor obtém ao consumir o produto. Mas tem um custo para a sociedade desse produto, que é o quê? Engarrafamento, poluição, acidentes de trânsito, pessoas que morrem no trânsito, pessoas que ficam deficientes pelos acidentes de trânsito. Então, há um custo social muito grande. Então, o Pingu diz o seguinte: o que acontece se o governo cobrasse impostos? Esses impostos reduziriam o custo social. Esses impostos, na verdade, reduziriam o custo privado viria para cá, se igualaria ao custo social, né? E aí significa o quê? Haveria aquilo que todo imposto faz, uma redução do consumo e uma divergência entre o preço que o consumidor paga, que passa a ser P', e o preço que o produtor recebe, que passa a ser P duas linhas. Antes o consumidor pagava P e o produtor recebia P. Depois do imposto, o consumidor passa a pagar P', o produtor passa a receber P duas linhas. Então o imposto cria essa divergência entre aquilo que o consumidor paga e aquilo que o produtor recebe, criando, portanto, uma distância entre o custo privado e o custo social. Isso mostra o quê? Há uma elevação do custo de produzir esses bens que geram o quê? Na literatura, esses bens podem ser muitas vezes chamados de males. O que são males? São bens que geram um custo social maior do que seu custo privado. Então, para que o custo privado se iguale ao custo social, é necessário cobrar impostos desses bens, certo? A ideia básica é que, na mesma forma que há alguns bens que têm custos sociais maiores do que custos privados, pode haver bens que geram benefícios sociais maiores do que os benefícios privados, né? O que a gente tem? Pensem com relação às vacinas. O que acontece? A gente tem uma pandemia do Covid-19. As empresas privadas pesquisaram de forma avassaladora até encontrar uma vacina e começaram a fabricar essa vacina. Por que será que não foram as próprias pessoas que compraram as vacinas para injetar em seus braços? Há um debate muito sofisticado na literatura a respeito do processo de desenvolvimento de vacinas, e esse debate acabou alcançando a imprensa com relação à produção da vacina da Covid, né? Muitas pessoas defendiam que as pessoas deveriam ser livres para comprar vacinas e ser inoculadas. Outras pessoas se contrapunham a isso, diziam: ora, se as pessoas pudessem comprar vacinas para ser inoculadas, as pessoas mais ricas iam ser beneficiadas. Elas iam pagar caro por uma vacina, iam ser inoculadas antes, e as pessoas mais pobres iam correr mais riscos, porque iam demorar muito a ser inoculadas depois, porque elas não teriam dinheiro para comprar vacinas, ou só teriam dinheiro para comprar vacinas quando a vacina reduzisse bastante o preço. Bem, um debate sofisticado, né? Interessante e tudo. Por quê? Porque isso parte do princípio que as pessoas têm preferências iguais, que é a grande discussão, né, aqui entre o Bentham, o Pareto, vários dos economistas marginalistas, e nessa discussão entrou o Pingu também.
né? Então, as pessoas têm preferências iguais? Se as pessoas tivessem rigorosamente as mesmas preferências para serem inoculadas com vacinas, primeiro, talvez o raciocínio de que os governos deveriam comprar todas as vacinas e distribuir de acordo com seus critérios, que seriam critérios, digamos assim, critérios imunológicos, né? Quem corre mais risco de morrer, então são essas pessoas que eu vou inocular primeiro com a vacina. Quem é mais resistente ao vírus e corre menos risco de morrer, então essas pessoas eu vou inocular por último. Então vou fazer uma triagem em quem já teve Covid e sobreviveu, essas pessoas já têm anticorpos, então essas pessoas vão ser as últimas a serem inoculadas. Quem não teve Covid vai ser primeiro, mas entre as pessoas que não tiveram Covid, quem é que corre o maior risco de morrer? São as pessoas mais idosas, são as crianças, são as pessoas com comorbidades. Então, criar um algoritmo, né? Para ver qual é a sequência de pessoas que serão inoculadas primeiro e depois a sequência de pessoas que serão inoculadas depois. Qual é o grande problema disso? Quem está sendo inoculado contra a Covid não são seres inanimados, né? Não são seres passivos. São pessoas que pensam, que consomem notícias, muitas dessas notícias falsas, e que têm preferências, né? E aí, será que as pessoas têm as mesmas preferências? Será que as pessoas se deparando com uma doença terrível, que mata milhões, já matou milhões, talvez ainda continue matando muita gente durante algum tempo, será que elas vão sair correndo desesperadas para serem inoculadas? Esse é o grande debate, né? Talvez, se as vacinas tivessem sido disponibilizadas para que os indivíduos privados fossem consumi-los, o que a gente ia ver? A gente ia ver pessoas com a demanda, ou seja, que o bem privado, que é a demanda, né? Indo buscar vacinas, tirando dinheiro do próprio bolso para consumir essas vacinas, o benefício privado de consumir vacinas ia gerar essa demanda. Aqui eu tenho um custo privado de ofertar as vacinas, que é o quê? Oferta é o custo privado de ofertar essas vacinas, né? Tá aqui a oferta de vacinas, custo privado de ofertar essas vacinas, está aqui a curva de custo privado de ofertar vacinas. Então tem o equilíbrio que é bem aqui, né? Aqui o equilíbrio. O que esse equilíbrio me diz? Esse equilíbrio me diz que eu vou ter, nesse ponto de equilíbrio, essa quantidade de vacinas ofertada, e esse vai ser o preço das vacinas. As pessoas que se dispuserem a pagar por vacinas vão ter que pagar esse preço aqui, né? A ideia básica é o quê? Eu vou ter, então, essa quantidade de pessoas inoculadas. Só que os imunologistas dizem o quê? Para eu acabar com a pandemia de uma vez por todas, não adianta eu inocular só essa quantidade, eu tenho que inocular essa quantidade, Q2 linhas. O que Q2 linhas está me dizendo? Q2 linhas está me dizendo o seguinte, eu tenho que inocular mais pessoas para que essas pessoas, tendo uma quantidade muito grande de pessoas inoculadas, 80, 90, 95% da população, aí sim, o vírus não tem mais para onde se reproduzir, ele não tem mais para onde fugir, então ele vai deixar de existir, vai acabar a pandemia. Para acabar com a pandemia, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas inoculadas de Q linha para Q2 linhas. Só que, se as pessoas estão comprando vacinas e pagando, o benefício privado, ou seja, a demanda vai ser essa, e o custo privado é esse aqui. O que é que eu tenho que fazer? Esse ponto de equilíbrio tem que ser deslocado para ver se eu consigo achar um ponto de equilíbrio aqui, porque o benefício social de acabar com essa pandemia é muito maior do que o benefício privado. Como é que eu faço? Como é que eu faço para deslocar esse benefício privado daqui
para cá, para ele se igualar ao benefício social. Da mesma forma que aqui em cima a gente deslocou o custo privado daqui para cá para se igualar ao custo social, criando impostos piguvianos, para eu fazer isso aqui, eu tenho que criar o quê? Tenho que criar subsídios. Subsídios. Tem os subsídios que eu chamaria também de piguvianos, né? Seriam esses subsídios piguvianos. Seria uma forma de subsidiar a produção e o consumo de forma que eu vou dizer, olha, eu vou comprar vacinas e dar essas vacinas de graça para quem quiser se imunizar contra a Covid. Ao invés de pagar P, as pessoas vão pagar P 3 linhas. Aqui, ó, a demanda. A demanda vem para cá, vai até Q 2 linhas. E o produtor de vacina vai receber P 2 linhas, não vai receber só P linha. Vai receber P 2 linhas. Então, ele vai produzir vacina avassaladoramente. Ele vai aumentar muito a produção de vacina, aqui, Q 2 linhas. Antes ele só estava produzindo Q linha. Ele vai aumentar a produção de vacina para Q 2 linhas, porque agora o preço não é mais P linha. Ele vai receber P 2 linhas. E o consumidor não vai pagar P linha pela vacina, vai pagar P 3 linhas. Então, ele também vai aumentar bastante. O consumo dele vai subir daqui para cá. A produção do produtor vai subir daqui para cá. Então, eu tenho um aumento da produção, um aumento do consumo. Todo mundo fica feliz, né? O problema é que ainda há, como a gente não está lidando com objetos inanimados, a gente está lidando com pessoas, a gente ainda tem que convencer essas pessoas de tomar essa vacina. Essa área aqui é a área de tamanho do subsídio, né? Da mesma forma que essa área aqui era a área de tamanho dos impostos. Então, como é que esse subsídio vai ser financiado? Muito provavelmente o governo vai cobrar impostos de uma série de outros setores, ter uma arrecadação, com essa arrecadação ele vai subsidiar essa produção de coisas que fazem bem, né? Vacinas fazem bem, salvam vidas. O que é que faz mal? Automóveis poluidores fazem mal, causam mortes no trânsito, poluem, pessoas têm doenças respiratórias por causa da poluição. Cigarros matam pessoas, são males, né? Bebida alcoólica também matam pessoas, são males. Então eu vou cobrar impostos sobre tudo isso e pegar dinheiro e subsidiar o que é bom, né? Qual é o grande problema da cobrança de impostos? Um senhor, na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, escreveu num guardanapo essa curvinha que ficou sendo chamada, graças ao nome dele, é a curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? A curva de Laffer é uma curva que diz o seguinte: se eu tenho uma alíquota de imposto de 10%, aqui, eu vou ter essa arrecadação de impostos aqui. Se eu aumento a minha alíquota de impostos para 20%, a minha arrecadação vai dobrar? Não, não vai dobrar. Vai crescer só um pouquinho. Aqui, quando eu tinha entre 0 e 10, a minha arrecadação cresceu tudo isso. Mas entre 10 e 20, a minha arrecadação cresceu só isso. Se eu aumentar a minha alíquota de impostos para 30%, a minha arrecadação vai crescer o quê? Minha arrecadação vai crescer só isso aqui, ó. Acho que ela vai crescer muito pouco. Até chegar o quê? O que é que está acontecendo aqui? A arrecadação chegou a um ponto de máximo. Se eu insistir em aumentar os impostos, aumentar para 50%, o que é que vai acontecer com a minha arrecadação? Ao invés de aumentar, a arrecadação vai cair. Ou seja,
Com 30% de alíquota de impostos, a arrecadação era muito maior do que com 50%. Com 50%, a arrecadação é menor ainda do que quando a alíquota era 20%. É isso que diz a curva de Laffer. A arrecadação de impostos ela não é linear. A ideia do governo é o quê? Eu cobro imposto de 10%, eu tenho essa arrecadação. Se eu cobrar 20%, eu tenho essa arrecadação. Se eu cobrar 30%, essa é a arrecadação. 50% essa é a arrecadação. Aqui é o quê? Se a curva de Laffer fosse uma reta crescente, como essa reta rosinha aqui, eu teria essa noção de que alíquotas maiores de impostos geram arrecadação maiores. Mas a curva de Laffer não é uma reta. A curva de Laffer é o quê? É uma curva. É um U de cabeça para baixo. O que esse U de cabeça para baixo nos diz? Que vai chegar num ponto, como aqui, em 30, onde eu tenho uma arrecadação máxima. Se eu quiser aumentar ainda mais a alíquota, a minha arrecadação vai cair, não vai mais crescer. Então, isso significa o quê? Que há um limite para o governo subsidiar coisas que ele acha que são boas na economia. Né? Que limite é esse? É a arrecadação de impostos. Ele vai ter uma arrecadação máxima de impostos que vai ser quando o governo tem uma alíquota ótima. Essa alíquota ótima não necessariamente é 30, pode ser 25, 28, 27, 35, 40, pode ser até 50. Há alguns estudos. No Brasil, essa arrecadação ótima gira em torno de 28%, nos Estados Unidos parece que gira em torno de 33%. Cada país pode ser diferente, né? Mas, dependendo do momento, da ocasião, essa arrecadação ótima, a alíquota ótima, pode variar. A alíquota ótima para quem? Obviamente para o governo, né? A gente está pensando em termos de arrecadação máxima para o governo. Não está pensando muito nos indivíduos, o que eles gostariam de pagar de impostos. Então, a ideia básica, para a gente acabar a aula de hoje, é essa, que há uma coisa chamada de externalidades. As externalidades existem tanto na produção quanto no consumo. Se as externalidades forem negativas, é esse caso aqui, o governo deve cobrar impostos de forma a igualar os custos privados aos custos sociais. Se as externalidades forem positivas, como no caso das vacinas, o que é que o governo deve fazer? Ele deve subsidiar essa produção de forma a igualar o benefício privado ao benefício social. Né? Então, dependendo das externalidades, se elas forem positivas ou negativas, ele deve ou subsidiar a produção e o consumo ou cobrar impostos sobre a produção e o consumo. A ideia é o quê? Tentar fazer com que os benefícios privados se aproximem dos custos privados, dos custos sociais, perdão. Benefício privado se aproximando do custo social, no caso dos subsídios, né? O benefício privado estava aqui, se aproxima do benefício social, vem para cá. No caso dos subsídios. No caso dos impostos, o custo privado tem que se aproximar do custo social. Então, ele cobra impostos. Então, a ideia básica do PIGU, derivado do Sedgwick, é o quê? O equilíbrio de mercado só consegue igualar custos privados e benefícios privados. Então, a gente tem que criar um sistema de impostos piguvianos e subsídios piguvianos para, obviamente, igualar os custos sociais aos benefícios sociais. E aí, com relação a isso, a gente já vai pular para um crítico de PIGU, que é o Ronald Coase. O que o Coase fez? Ele disse o seguinte: o grande problema, e aí escreveu esse artigo, né, O Problema do Custo Social, em 1960, um artigo clássico, onde ele criticou os impostos piguvianos. Ele disse o seguinte: o grande problema é que, como as pessoas têm preferências muito particulares, muito específicas, a gente pode ter externalidades recíprocas, né?
Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma plantação e ele é vizinho, a fazenda onde tem essa plantação muito grande é vizinha de um outro fazendeiro que tem um apiário, ou seja, muitas abelhas. O que está acontecendo aqui? Abelhas podem picar os trabalhadores que estão trabalhando na plantação. Mas as abelhas também, elas pegam a florada e produzem mel. E ao fazer isso, elas carregam pólen de um lado para o outro, fazendo com que a produção de alimentos aumente a produtividade de uma forma muito significativa. Toda região onde tem abelhas em profusão, a produção de alimentos é bem maior do que uma região onde não tem abelhas. Então, significa o quê? As externalidades são recíprocas, né? O dono das abelhas está gerando um risco para os agricultores que plantam por causa das picadas da abelha, mas, por outro lado, está gerando também um benefício, que é o aumento da produtividade. E aí, como é que isso resolve? Esse apiário, ele deve pagar impostos ou ele deve receber subsídios do governo? Por que ele receberia subsídios? Ele receberia subsídios porque ele está aumentando a produção dos alimentos. E por que ele poderia pagar impostos? Porque ele está gerando algum risco. Se ele picar uma pessoa que seja alérgica à abelha, as pessoas podem morrer. E aí o risco de quem está plantando é grande, né? Então, a ideia básica do Coase é que essas externalidades podem ser recíprocas. Sendo recíprocas, tanto na produção quanto no consumo, como é que a gente resolve esse problema? E aí o Coase diz o seguinte: se eles são vizinhos, por que eles não conversam a respeito disso? Eles poderiam conversar e chegar dessa conversa a um ponto onde eles sairiam com uma conclusão. O produtor de alimentos se beneficia, o dono das abelhas se beneficia. Mas talvez o dono das abelhas, como existe o risco dele, as abelhas picarem os produtores, quem está colhendo, fazendo a colheita, fazendo a plantação, fazendo o cuidado da terra, fazendo a colheita, talvez o risco seja maior do lado do fazendeiro que planta. Então, eles poderiam combinar do apiário pagar um determinado valor para o fazendeiro pelo fato das abelhas transitarem por ali. E, obviamente, como as abelhas pegam pólen da plantação, a produção de mel é muito maior do que se não houvesse nenhuma plantação por perto, né? As abelhas teriam que ir mais longe procurar plantações distantes para fazer seu mel. Então, a ideia básica é o quê? As partes podem conversar. Conversando, elas podem chegar numa conclusão que há, obviamente, externalidades recíprocas, um beneficia o outro se beneficia de um, mas um se beneficia mais do que o outro. Então, talvez haja a possibilidade de haver uma troca de dinheiro nessa relação, né? Quem se beneficia mais dessa situação paga quem se beneficia menos. E eles chegam a essa conclusão através do diálogo, sem nenhuma imposição de impostos ou subsídios por parte do governo. É só uma questão onde a externalidade é solucionada via diálogo. O governo poderia fazer alguma coisa para propiciar esse diálogo? Poderia. Poderia criar uma estrutura de direitos de propriedade. Por exemplo, podia dizer que o agricultor ele tem o direito de trabalhar livremente sem ser picado por alguma abelha. E se ele for picado por alguma abelha, o dono da abelha tem que indenizá-lo. Aí o governo faz o quê? Estipula uma estrutura de direito de propriedade muito clara, né? Eu estou aqui no meu apartamento, eu tenho o direito de trabalhar sem ser importunado, a lei do silêncio, né? Eu
tenho uma casa na beira do rio, eu tenho direito à minha água do rio límpida, sem que a fábrica, rio acima, polua o rio. Então, direitos de poluição, uma estrutura legal de direitos de poluição, onde o Estado diz, olha, para cada litro de água tem que ter tantas partes por milhão de determinadas substâncias. Né? Se houver um nível acima, você está burlando os direitos de poluição. Então, assim, quando há uma clareza na distribuição dos direitos de propriedade, quem tem direito a quê, as partes podem dialogar e chegar a um acordo com facilidade. Qual é o grande problema? O grande problema é que nem sempre a solução de causa é ótima, ou seja, nem sempre pode se chegar a uma solução via diálogo pacífico. Imagine, existe uma comunidade com várias pessoas morando rio abaixo e uma fábrica se instala rio acima e começa a poluir a água que banha essa comunidade rio abaixo. Pode ser que a quantidade de pessoas afetadas seja tão absurdamente grande que uma pessoa acha que tem direito a uma indenização de 100 mil, outra tem direito a uma indenização de 10 mil, outra tem direito a uma indenização de 1 milhão. Então, as pessoas podem dialogar tanto, a fábrica pode dizer, todo mundo aqui era desempregado antes de eu me instalar, agora todo mundo tem emprego. Então, são vocês que têm que ficar felizes pela instalação da fábrica. E eu não devo pagar nenhuma indenização para ninguém. Quer dizer, dependendo da quantidade de pessoas afetadas, pode ser que haja uma discordância muito grande. E com essa discordância, a solução de causa pode não ser mais praticável. Ou seja, se as partes conversando não conseguem chegar a um diálogo que gere um ponto final, isso significa o quê? O governo vai lá e impõe com todo o monopólio da violência que o Estado tem, impõe uma lei dizendo você vai pagar tanto para aquela pessoa, você vai pagar impostos por cada quantidade de poluição que você produzir. Você vai ser obrigado a instalar uma série de filtros na sua fábrica para, na hora de jogar os dejetos no rio, o que sair da sua fábrica seja limpo, não polua nada. Então, a ideia básica é o quê? Dependendo do estabelecimento dos direitos de propriedade, pode ser que as partes, via diálogo, cheguem a um ponto, ou pode ser que não cheguem a um ponto, o governo seja obrigado a impor impostos e subsídios. E aí a solução de causa não funciona, tem que se utilizar a solução de PIGU para resolver esse problema, que é o quê? Impostos piguvianos. Né? Bem, acho que é isso. Hoje a gente fica por aqui. Quando chegar na próxima aula, a gente vai falar de outras questões do PIGU, como discriminação de preços, e vai continuar falando de outros autores que foram muito profundos na análise do bem-estar social, como Fomises e Hayek. Ok? É isso. Hoje a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Tudo de bom. Bom proveito nessa penúltima semana de aula desse ano. Até lá. Tudo de bom. Tchau.